Hoje, hoje a notícia somos nós, do meio. Na última semana completamos uma rodada de investimento, é a terceira da nossa história, uma rodada Série A. Isso quer dizer também que temos planos para esse ano e para os próximos. Não muda nada, mas muda muito. A notícia mais importante é a seguinte: até o final do ano os assinantes Premium terão nas mãos uma plataforma de streaming. É a mesma relação que vocês já têm com a Netflix, ou Globoplay, ou Disney Plus. Liga a Smart TV e lá está o ícone do meio. Prefere o celular, o tablet, mesmo o computador? Também funciona. E não, isso não quer dizer que a nossa presença no YouTube ou nas redes sociais abertas vai acabar, é o contrário. Esse ponto de partida aqui, antes de o ano terminar, vai ser diário. Além do nosso estúdio no Rio, abriremos um em São Paulo e outro em Brasília. E sim, teremos muitas outras novidades. Hoje somos 34 pessoas no meio, novas contratações começam já em breve. Nossa conversa aqui, então, tem 3 pontos. Um é o mais importante. Qual é o nosso projeto? Como entendemos jornalismo? O que nos motiva? O segundo é prático. O que é uma rodada de investimento? Como é que funciona esse negócio numa startup? E, claro, quem são nossos novos sócios aqui no meio? Pois bem, a gente acredita em democracia. Acreditamos no Estado democrático de direito. A gente vai além. Acreditamos na nova república, no regime nascido com a Constituição de 1988. A gente tem ouvido muito essa expressão nos últimos anos, né? Claro, a democracia está sob ataque. Mas o que quer dizer Estado democrático de direito? No sentido mais básico, é um no qual todos somos iguais perante as mesmas leis. Isso não acontece no Brasil. Um adolescente negro num bairro pobre não é tratado pela polícia da mesma forma que um rapaz da mesma idade, branco, no bairro rico. O Brasil já foi pior, mas precisa melhorar. Agora, olha, a gente nunca teve no Brasil um regime como a Nova República. Tem gente que gosta de avaliar períodos da história por crescimento econômico, mas vem cá. Faz diferença crescer muito se a inflação é alta, uma parcela imensa da população analfabeta não tem acesso à saúde, se há fome? O que a Nova República entregou foi isso, né? Não é só que o país tenha crescido. A vida dos brasileiros melhorou muito. Isso não aconteceu à toa. Foi um encontro feliz entre social-democracia e liberalismo progressista que produziu isso. Estado de bem-estar social e uma condução responsável da economia. Mas uma democracia, para ficar de pé, precisa de alguns preceitos. Um é que todos os que estão dentro do espaço democrático se respeitem uns aos outros. Se você é de esquerda, partir do princípio de que a pessoa de direita que se sentou ao seu lado tem o direito de estar lá. Compreender, sendo de esquerda, que a direita é legítima. Pode ser diferente, pode ter opiniões às vezes bastante diferentes, mas é legítima. E o mesmo tem de valer para o outro lado. A conversa precisa ser possível. A gente precisa reconquistar aquele ambiente no qual a conversa dominante seja entre moderados. E existe um papel importante nisso para a imprensa, para nós. A imprensa faz parte do diálogo da sociedade. E veículos demais estão num jogo que, em essência, encara como ilegítimo todo o outro campo. Nos metemos num redemoinho, nós e inúmeras outras democracias, em que todos parecem estar tratando qualquer um que pense diferentemente como um inimigo mortal a ser aniquilado. A gente precisa sair disso. A Nova República teve muitos defeitos. Somos capazes de reinstaurar a moderação no Brasil e ter um novo ciclo ainda melhor do que a Nova República foi. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Hoje eu não vou pedir a assinatura de vocês, mas vou dizer o seguinte: não vai demorar muito e todos que assinam o Meio terão acesso a muito mais, principalmente em vídeo. A gente quer ajudar na compreensão do Brasil e não estamos no ramo de reinventar a história. A gente, na verdade, respeita muito a produção de historiadores, sociólogos, cientistas políticos, economistas. Há muito conhecimento no Brasil sobre o Brasil. Conhecimento que nos ajuda a pensar o Brasil do futuro. Esse conhecimento precisa ser trazido ao público geral de uma forma leve e interessante, que engaje, que leve ao diálogo. E esse aqui, esse é o ponto de partida. O que é uma rodada de investimento? Quem acompanha o noticiário de tecnologia já tem familiaridade com essa expressão, né? O Meio é uma startup. Ele pertence à geração de startups de jornalismo digital surgidas entre 2015 e 2016. É uma história típica de muitos mercados. Foi assim na maioria dos países da Europa, em Israel, no Canadá, nos Estados Unidos. Existe um momento em que a banda larga residencial chega a 30% das casas de um país. No Brasil foi em 2013. Nesse momento,
o mercado de jornalismo digital começa a nascer com força. E aí as revistas impressas começam a desaparecer das bancas. A maneira tradicional de financiar startups é com investidores. São pessoas que apostam nos fundadores dessas empresas que muitas vezes têm apenas uma ideia na cabeça. Era o nosso caso. Eles precisam, os fundadores, nós, de recursos para testar aquela ideia no mundo real. No nosso caso, do meio, tínhamos 4 meses no ar e éramos só eu e o Vitor Conceição, meu sócio, trabalhando cada um na sua casa. Os investidores compram participação acionária, dão dinheiro para a empresa em troca de serem donos também e do compromisso de que serão feitos investimentos específicos. Ganhamos 2 sócios logo ali no início. Essa primeira rodada, que costuma ser chamada de Family and Friends, família e amigos, ela ocorreu na virada de 2016 para 2017, para a gente. Donald Trump havia acabado de ser eleito presidente dos Estados Unidos, Michel Temer começou seu mandato, começava ali, né? Seu mandato encurtado aqui no Brasil. A segunda rodada de investimento se chama Seed Round, rodada semente. Tem um motivo para a gente usar os termos em inglês, tá? Tudo isso vem de uma cultura criada no Vale do Silício desde o início dos anos 70 sobre como se financia o nascimento de uma empresa que tente a fazer as coisas de uma forma diferente no mundo digital. Quando vem essa segunda rodada, o conceito original da empresa já foi posto à prova, já mostrou fazer sentido. Agora é ajudar a financiar o crescimento. Foi essa rodada que nos permitiu montar o nosso estúdio, permitiu que contratássemos vários rostos com os quais vocês se acostumaram. A Marilisa, a Flávia, o Christian. Esses investimentos servem principalmente para acelerar o crescimento. O Meio é a primeira das startups brasileiras de jornalismo a realizar uma rodada Série A, uma Series A. Estamos recebendo alguns novos sócios. Entre eles estão o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, Jaime Garfinkel, acionista controlador da seguradora Porto, Marcelo Trindade, advogado e ex-presidente da CVM, e Flávio Andrade, CEO da Ocean Pact. Esses nossos novos sócios, antes de serem sócios, já eram todos leitores do Meio, espectadores dos vídeos que produzimos. É por isso que não muda nada nossa visão de mundo, rigorosamente nada. Eu e o Vitor seguimos somando mais de 50% das ações. Mas além de eles investirem no nosso negócio, no Meio, numa aposta de que esse negócio vai crescer, temos todos também em comum uma ideia de Brasil que já está desde o nascimento no nosso manifesto e determina a nossa linha editorial. Essas ideias são muitas, mas dá para resolver em poucas palavras. Elas estão diretamente ligadas à nossa percepção de que houve um encontro muito feliz, sim, nas últimas décadas, entre a social-democracia e o liberalismo progressista. É o que levou uma moeda estável, toda criança na escola, programas como Bolsa Família, uma política eficaz de controle e de desmatamento da Amazônia. O Brasil tem muito a avançar no combate à desigualdade, talvez nosso problema mais grave. E aí esse avanço nasce da política que busca consensos. Uma política na qual as forças dominantes, tanto a direita quanto a esquerda, são moderadas, são capazes de diálogo, reconhecem que o outro lado é legítimo, só tem ideias diferentes. Sei que insisto muito nesses pontos, tá? Mas não é à toa. É porque esse é o alicerce sobre o qual a gente constrói democracias. Achar que a esquerda vai acabar um dia, que a direita vai acabar um dia, isso é delírio. Não vai acontecer. É porque não acontece que democracias existem. A gente precisa se reencontrar no meio do caminho. Por aqui a gente quer mostrar o que o Brasil já construiu na sua história, o que deu certo e por que funcionou. O que não deu certo e como quem estuda a coisa explica esse desacerto. Uma democracia depende de cidadãos que têm ideias sobre o Brasil. Se queremos uma democracia forte, precisamos dessa conversa. A gente quer contribuir.